Sem palavrões agora. Compartilhar a tela, né? Compartilha. Aí é a tela inteira? Uma janela. Seleciona aqui a janela direita. Essa? Essa aqui, né? Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo publicado no Lancet Respiratório de 2021, agora dia 20 de agosto. É um meta-trial, e aí a gente vai focar um pouquinho mais no que é isso, né? Que foi um meta-trial multinacional, randomizado, controlado, não cegado, de prona colaborativa em pacientes com COVID, com insuficiência respiratória. Bom, o que a gente tem até então de posição prona, né? O Prozeva em paciente entubado, com SARA, moderada grave, com PF menor do que 150, com uma FO2 de pelo menos 60%, uma PIP de pelo menos 5, com posição prona por pelo menos 16 horas por dia, mostrou uma redução de mortalidade em 28 dias e em 90 dias. E no paciente que não estava entubado, tem esse estudo do pessoal de Monza, da Itália, que mostrou que, são poucos pacientes, né, 43 pacientes, mostrou que a posição prona em paciente em ventilação espontânea melhora a relação PF durante a prona e depois isso volta ao basal, sem diferença. Então, talvez, e aí ele mostrou que teve segurança também, não teve grandes intercorrências, e talvez, então, utilizar prona no paciente em respiração espontânea seja uma boa ideia. No COVID, aqui é uma meta-análise de estudos observacionais, 50 trabalhos observacionais, que saiu no Respiratory Care recentemente da forma impressa, com 2.900 pacientes, em pacientes que fizeram posição prona, né? E aí teve melhora na oxigenação, mas não teve diferença em intubação e nem mortalidade, apesar de ter uma diferença numérica, não teve significância estatística nesse grupo de trabalhos observacionais, né? Esse é um estudo retrospectivo, também utilizando a prona no paciente acordado com COVID, que saiu como uma carta ao editor no CHEST, e aí ele mostra aqui sim uma diferença na probabilidade de progressão de suporte de oxigênio, mostrando um benefício aí talvez para o paciente que ficou em posição prona. Então, tendo isso, né, o objetivo do trabalho desse metatrial era determinar se a posição prona colaborativa em paciente acordado, né, reduz a taxa de falência de tratamento em 28 dias. Ele colocou como esse falência de tratamento intubação ou morte em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica por COVID que requeriam cânula nasal de alto fluxo. Como foi o desenho desse estudo, né? Foram 6 países diferentes, esses 6 países se reuniram para fazerem ensaios nacionais randomizados, controlados, não cegos, em pacientes em prona colaborativo. E aí fizeram um meta-trial. O que é isso, né? Esses países, os responsáveis pelos estudos, eles fizeram critérios de inclusão, exclusão e intervenção, que foram harmonizados, né? E eles concordaram que os resultados e os dados que fossem obtidos seriam analisados concomitantemente e as descobertas do conjunto de dados desses ensaios seriam relatados de uma maneira unificada antes dos resultados individualizados, tá?
E aí, a priori, uma vez que o resultado do meta-trial fosse conhecido, os estudos individuais parariam o recrutamento. Obviamente, se o resultado fosse um resultado muito importante, por exemplo, um estudo positivo, porque daí, eticamente, não seria interessante manter um tratamento controle se fosse obtido um resultado positivo, né? E os benefícios desse metatrial, e a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o que é o metatrial, né? É que ele é prospectivo, tem um alto poder de um grande estudo multinacional, multicêntrico, e o tempo de preparação é mais rápido, e é rápido como de um estudo nacional. E aí o próprio estudo, ele cita esse artigo de 2016, que ele vai falar um pouquinho sobre o ele usa como meta-experimento, né? Ele não fala de meta-trial, mas o meta-experimento, e os problemas de cálculo de amostra que a gente tem em estudo randomizado, né? E aí ele começa falando que a meta-análise, as meta-análises, elas são estudos intrinsecamente retrospectivos, né? E talvez seja interessante a gente tentar fazer alguma coisa parecida de maneira prospectiva. Então, a primeira coisa é que o meta-trial, a ideia é que seja uma meta-análise prospectiva, né? E isso parece oferecer uma maneira importante de gerar estimativas de efeitos precisas e generalizáveis, né? E você, então, usa informação de pesquisas diferentes, né, e planeja análises colaborativas de maneira prospectiva. E aí ele fala, em relação ao tamanho de amostra pragmático, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre cálculo de amostra, né, que tem alguns problemas de você, às vezes, burlar o cálculo da tua amostra para você fazer um estudo que é factível. Aqui, você utiliza, talvez, uma forma mais pragmática de ver a tua amostra, junto com a necessidade de resumir a totalidade das evidências, né? E aí ele propõe um meta-experimento, que são vários ensaios randomizados. Nesse caso, ele propõe que sejam de tamanhos fixos, né, de amostra de tamanho fixo, conduzido em paralelo em diferentes centros de investigação e com a meta-análise do resultado desses estudos. Então, a gente vai ter vários estudos unicêntricos que vão gerar dados para uma avaliação conjunta em meta-análise. E isso forneceria informações mais completas do que a abordagem clássica, e considera o aspecto de replicação, que é como se você é um estudo multinacional, né? E aí é mais fácil de conduzir do que um grande estudo multinacional, até por toda a burocracia de comitê de ética, etc. Isso pode reduzir a duração e o custo global do estudo, né? Além de evitar o viés de publicação que afeta as revisões sistemáticas tradicionais, né? Porque, obviamente, uma meta-análise, ela funciona principalmente com dados que foram publicados, né? E aí, se tem o viés de publicação, ou seja, os estudos que talvez não foram publicados porque foram neutros ou negativos, e etc., não vai acontecer numa meta-análise prospectiva, tá? E aí, em um dos estudos, nesse artigo aqui, o grupo do meta-trial, ele convidou a galera para fazer estudo junto com eles no meta-trial, e aí ele vai diferenciar entre RCT individual, seguido de meta-análise retrospectiva, RCT internacional, e o meta-trial, que ele coloca como uma meta-análise prospectiva internacional. Então, basicamente, primeira coluna, meta-análise retrospectiva, segunda coluna, grande RCT internacional, e terceira coluna na meta-trial. Em relação a critério de elegibilidade, a meta-análise ela é heterogênea entre os estudos. No RCT internacional, ela é uniforme. E no meta-trial, ela é similar entre os estudos. Existem algumas diferenças,
mas não... mas ela é similar. Em relação aos dados do baseline, é heterogêneo na meta-análise, é uniforme no RCT, e aqui ela também é similar, né? Um conjunto comum. Em relação à intervenção e como ela é administrada, de novo, heterogêneo, aqui é uniforme, e aqui eles são acordados para serem similares também. Desfecho, primário e secundário. Aqui é heterogêneo na meta-análise, que teoricamente é o que a gente tem de melhor evidência. Aqui é uniforme, e aqui também é uniforme, ou pelo menos similar. O tamanho de amostra e análise interina, aqui, heterogêneo. Aqui é um cálculo de amostra padrão, fixa, com análises interinas possíveis. E aí, o cálculo da amostra no metatrial, ele transcende a forma clássica. E as análises interinas, elas são possíveis no nível meta, ou seja, eu não vou fazer análise interina individual, eu vou fazer análise interina do dado geral que eu tenho desse metatrial. A randomização, ela é heterogênea no meta-análise, ela é centralizada no corpo principal ali do estudo internacional, e no metatrial, o princípio fundamental da randomização são respeitados, podendo ter algum tipo de diferença, né? Os métodos estatísticos é heterogênea na meta-análise, no RCT internacional ele é uniforme, e aqui no metatrial também ele é uniforme, porque a avaliação estatística é global em relação aos dados. Eu acho que eu... Tá. E aí, por fim, aqui, basicamente, a gente tem que análises por intenção de tratar por protocolo, mesma coisa, heterogêneo, uniforme e similar. E aqui, talvez o mais importante, o tempo de preparação da meta-análise é curto, do RCT internacional é longo, e do metatrial ela é curto também, e esse talvez é o maior benefício do metatrial em relação ao RCT, e o tempo para o fim também é curto, porque você consegue chegar no seu N necessário rapidamente, né? E outra coisa é que o comitê de ética, aqui é um processo de submissão centralizado, que também pode demorar, e aqui cada pesquisador é responsável pelo seu estudo, né? E isso pode acelerar o processo. Então, basicamente, a ideia estatística do metatrial é que, agora, principalmente numa pandemia, fazer as coisas mais rapidamente e de uma forma global, talvez seja interessante. Voltando para o nosso trabalho, a população eram pacientes acima de 18 anos, com insuficiência respiratória hipoxêmica, necessidade de catéter nasal de alto fluxo para manter uma saturação, uma relação de saturação FO2 menor ou igual a 315 e um COVID confirmado ou altamente suspeito. E os critérios de exclusão, eles eram, cada estudo tinha o seu, mas basicamente eram impossibilidade ou recusa de consentir, instabilidade hemodinâmica, muito obeso, gestante, necessidade de OTA imediata, e aí outras coisas, por exemplo, cuidado paliativo, o paciente ficou em muito tempo de prona prévia e etc. A randomização era feita por um estatístico não envolvido no recrutamento e gerava sequência de alocação, proporção de 1:1, em sequências em blocos de tamanhos variáveis, e não havia cegamento, obviamente, da intervenção, né? O que pode ser um viés aí em relação já que a falha era a intubação, né? Então, é uma crítica ao estudo. A intervenção. Os pacientes eram instruídos e auxiliados a ficar o maior tempo possível em posição prona, durante todos os dias. A documentação era feita pela enfermagem assistencial, e o catéter nasal de alto fluxo era
iniciado com maior fluxo tolerado e FO2 era titulado para uma saturação entre 90 e 95. O controle era cuidado usual com catéter nasal de alto fluxo. Eles desencorajavam o uso de posição prona de resgate e o gatilho de IoT foi harmonizado entre os diferentes protocolos, né, entre os diferentes lugares de estudo. E depois da intubação, não tinha um protocolo, era o médico assistente que tocava. O desfecho primário era a falha de tratamento em 28 dias do recrutamento, e aí eles usavam intubação e morte, e ele combinou o resultado não fatal, que era intubação, com morte, porque ele considerou serem resultados concorrentes e causalmente relacionados. Os desfechos secundários foram vários. E aí, em relação à análise estatística, né? Todas as análises foram feitas ao nível de paciente, fizeram análise por intenção de tratar, e eles também, a priori, fizeram critérios para avaliação por protocolo. E eles excluíam, então, nessa avaliação por protocolo, os pacientes no grupo intervenção que fizeram menos do que 1 hora por dia, em média, de prona, e excluíam no grupo controle pacientes que ficaram mais do que 1 hora por dia, em média, de prona. Aí vamos lá, aqui eles detalharam bastante a estatística que eles usaram, e aí depois a gente discute. Bom, então eles estimaram o risco relativo para o desfecho primário e para todos os desfechos binários, usaram esse modelo log binomial de efeito misto com efeito aleatório no ensaio individual. Os resultados de tempo até o evento foram comparados usando a curva de sobrevida, e eles usaram um termo de fragilidade dos ensaios individuais. Eu não sei se eu fiz a tradução certa, eu não entendi muito bem isso. Só que é no modelo de cálculo. Tá. É isso aí. Então, fizeram a inspeção das curvas de Kaplan-Meier, e aí viram esses resíduos de Schoenfeld escalados. É isso? É a mesma coisa? Eu juro que eu pesquisei, mas não é fácil de... Tá. O desfecho primário de mortalidade foi visto modelo de risco proporcional de Cox, e a intubação foi analisada com a morte como um evento competitivo pelo modelo de Fine-Gray. E o desmame da cânula nasal de alto fluxo foi analisado com escalonamento para ventilação não invasiva ou falha de tratamento com eventos concorrentes. Foi feita regressão linear de efeito para a diferença média de duração de internação hospitalar, e todas as estimativas foram relatadas com intervalo de confiança de 95% correspondente bilateral. E aí o cálculo da amostra, que aqui, para mim, eu tentei ler, e para entender como eles fizeram, vou falar mais ou menos o que eu entendi, tá? Se eu tiver errado, assim, por favor, tira da gravação, tal, edita. Bom, e eu vou colocar na ordem que ele colocou no texto, tá? Ele primeiro começou a falar de análise interina. Então, eles fizeram análises interinas no nível de meta-trial dos dados agregados e planejaram uma análise interina a cada 200 pacientes. E aí, então, eles usaram métodos de ajuste de multiplicidade pré-especificados para controlar a taxa de erro tipo 1 unilateral geral de 0,025. E aí, baseado em cortes prévias, eles estimaram uma incidência do desfecho primário entre 60% e 70% no grupo controle. Eles queriam ter um poder de 90% com alfa unilateral de 0,025. E aí, isso aí não está escrito no trabalho original, isso aí está escrito no trabalho de protocolo que foi publicado no BMJ. E aí ele coloca, para um desenho fixo, sem análise interina, e um tamanho de amostra de 836, a razão de risco máxima detectável será entre 0,84 e 0,81, uma diferença de taxa de falha terapêutica de cerca de 11% entre os grupos. O que eu entendi foi que, na verdade, ele, com um tamanho de amostra fixo, ele estimou qual seria
a diferença que ele acharia. Então, ele fez como se fosse o caminho inverso do cálculo de amostra tradicional. E aí, para eu conseguir chegar nesses 836, colocando análise interina, para conseguir chegar no P significativo, nesse poder de 90 e alfa unilateral, ele viu que para fazer as 5 análises interinas, ele teria que ter uma amostra de 1000. E aí, eu voltei naquele estudo que eles citaram, que ele fala, é interessante que ele fala que existem alguns problemas no cálculo de amostra tradicional, né? Primeiro, informações insuficientes para justificar a forma confiável as escolhas dos parâmetros usados no cálculo. Tanto é que quando a gente discute aqui os estudos e a gente chega nessa parte de cálculo de amostra, é sempre assim, na verdade isso é um chute. De onde eles tiraram isso? Não sei, tiraram chute. E aí você fala assim, pô, um chute, né? Assim, e a gente está tomando conduta baseada num chute, né? Então, não que seja, resume-se os estudos em chute, fique claro aqui. Tá? Além de que eles usam informações convenientes. Você pode usar, por exemplo, um estudo, ele até cita que eles avaliaram na comissão de ética lá deles, e viram que nos cálculos das amostras, mesmo quando você tem, por exemplo, estudos da Cochrane falando sobre qual era o efeito esperado e tal, eles poderiam ser muito mais precisos nessas informações. A minoria utiliza essas informações robustas, eles acabam jogando com os dados que se tem. Por exemplo, às vezes pega um estudo menor, às vezes um estudo menos confiável, né? E ele fala que é um tanto idealista, né? Porque ofusca questões práticas como recrutamento e custo. E aí, quando a pessoa vai lá, calcula a amostra e vê que não vai dar certo, aí ele fica jogando, e aí ele até chama, e ele cita isso como o samba do tamanho da amostra. Então, de fato, talvez a gente precise reavaliar esse pragmatismo de amostra, né? E aí ele fala que talvez é muito mais fácil você ver pela experiência dos outros estudos a quantidade geral de estudos para fazer uma análise por meta-trial, né? E fixar um número de cada estudo. E aí ele faz um modelo matemático aqui para mostrar que de uma maneira geral, as meta-análises, elas têm de 3 a 5 estudos, e que cada estudo tem, em média, 100 pacientes. Então, ele falou assim, por que ao invés de calcular, eu não coloco 50 em cada braço, nesses 3 estudos, junto tudo e faço a avaliação dos dados, né? E ele mostrou que, e aí esse cálculo de amostra fixa, ele mostrou que é possível, né? Eu não entendi muito bem a parte matemática, porque eu não entendo nem a medicina, que teoricamente eu tenho graduação, imagina matemática, né? Mas eu achei interessante essa nova forma de pensar o cálculo da amostra, né? E aí, o que eles fazem aqui? Então, eles fizeram esse cálculo de amostra fixo e iam fazendo análises interinas para ver se de fato, como eu não conhecia, eu não sabia o quanto que essa posição prona poderia melhorar, não vou conseguir estimar, chutar 15%, 12%. Eles fizeram esse cálculo fixo, e aí eles colocaram o limite de superioridade de Pocock como eficácia, e futilidade, esse O'Brien-Fleming. E aí, esses limites eram vinculativos, no sentido que o recrutamento deveria parar assim que fosse ultrapassado, seja por futilidade ou seja por eficácia, né? E eles colocaram um limite de superioridade agressivo, para permitir a melhor chance de parar mais cedo, em caso de superioridade demonstrada, e aí um benefício de pandemia, etc.,
e um limite inferior conservador, para minimizar o risco de interrupção precoce do metatrial. E aí, como é que ele até colocou isso aqui? Eu acredito que a análise interina seja assim que seja feito, mas eu nunca tinha visto isso, né? Então, aqui, ele vai avaliar as análises interinas a cada 200 pacientes, eles vão avaliar esse valor crítico normal, ele coloca como Z. Como que faz isso, eu não tenho a menor ideia. Aí, ele chega num dado X aqui, e aí se ele passa dessa linha, então, por exemplo, se ele daqui, ou, por exemplo, daqui, quer dizer que é fútil e ele para de randomizar. Se ele passa essa linha para cima, quer dizer que o efeito é benéfico, e aí ele também para de randomizar ali. Certo? Então, para tentar resumir, eu não sei se eu interpretei certo, depois vocês me corrijam, por favor. Ele fez uma amostra, um cálculo de amostra fixo para uma intervenção que ele não sabia qual seria a diferença. Uma vez que ele estimou essa diferença por um cálculo de amostra fixa, ele viu quantos pacientes ele precisaria para compensar a queda do... Como é que chama? Quando a gente faz a análise interina, a gente perde um pouco do P, né? Isso. E aí, por isso, ele aumentou um pouco a quantidade de pacientes, de 870 e pouco para 1.000 pacientes, né? E aí você vai avaliando para ele chegar no cálculo de amostra. E aí, além disso, todos os resultados foram analisados posteriormente em subgrupos, que foram determinados a priori, o paciente com hipoxemia grave e o paciente com hipoxemia menos grave. E aí eles usaram um termo de interação no modelo no resultado primário. Além disso, avaliaram a heterogeneidade entre os ensaios e a análise foi feita pelo R. Bom, aí então, em relação à amostra, o que eles fizeram? Aqui é aquele mesmo gráfico lá do estudo de protocolo, e aí percebam que a primeira análise interina deu bem no meio. A segunda análise interina também deu bem no meio. Aí eles falaram assim, não faz a próxima, porque vai dar no meio também, e a gente só faz lá quando tiver em 800. E aí, lógico, deram os 800 pacientes, eles tinham que esperar dar 28 dias. E aí, quando foram fazer que seria a quarta análise interina, já tinha 928, e aí ele passou o limite de superioridade, e eles pararam a randomização. Quando eles pararam a randomização, tinha mais uns pacientes que já tinham sido randomizados e estavam no período entre a randomização e 28 dias. E aí, de abril de 2020 a janeiro de 2021, depois da terceira análise interina, 928 pacientes tinham sido seguidos por pelo menos 28 dias e fizeram parte dessa análise interina. E aí eles pegaram aqueles pacientes quando eles pararam de randomizar e continuaram seguindo, e aí chegaram 564 pacientes no grupo de prona e 557 pacientes no grupo controle. Tá? Tudo bem? Ficou muito confuso? Tá. E aí 11% do grupo controle realizou pelo menos um episódio de prona. Em relação à tabela 1, de uma maneira geral, muito heterogêneo, não vi nenhuma particularidade assim que chamasse a atenção. A única coisa é que os países que mais recrutaram foi México, França e Estados Unidos. O Canadá recrutou muito pouco. E é isso. E aí a mediana diária da duração de prona até o dia 14 foi de 5 horas. Isso variou muito entre os países, entre os estudos individuais, sendo que o lugar que mais ficou foi o México, com uma mediana de 8,6 horas, e a Espanha foi o lugar que menos ficou, né, com 1,6. Então, foi bem heterogênea a quantidade de horas.
Resultado do desfecho primário, né? Um risco relativo de 0,86, significativo, favorecendo o grupo de prona colaborativa, e aí ele fala que o NNT de 15. E aí, quando a gente divide isso entre os pacientes, a intubação e mortalidade, a mortalidade parece que não... que teve mais relação com a intubação do que com morte especificamente. E, em relação aos desfechos secundários, o que a gente tem é que a intubação em 28 dias, de fato, favoreceu aqui, ele coloca o NNT de 14, favoreceu, então, o grupo de prona, né? E aí, uma coisa que é interessante, o tempo de hospital é o mesmo, e dentre os pacientes que ficaram, que foram ventilados, o tempo de ventilação foi mais ou menos o mesmo, e a mortalidade dos pacientes que ficaram em ventilação mecânica também foi mais ou menos o mesmo. Porque tinha muita discussão, será que se eu deixar o meu paciente muito tempo em esticar a corda aí com a prona, será que não vai favorecer PCILI, etc. e tal, e isso, eles até falam que não demonstraram nada, né? Então, aqui na Kaplan-Meier, aqui em relação ao desfecho primário, né, falência de tratamento, as curvas se abrem com hazard ratio de 0,78. E aí, quando a gente divide intubação e morte, a intubação, a curva se abre, e morte, a curva não abre. Talvez pelo N, né? Não sei se a gente prolongasse, aumentasse o N, teria poder para mostrar a mortalidade em si, mas o estudo não foi desenhado para isso. E a probabilidade de desmame da cânula nasal também foi maior no grupo da prona, né? Se a gente faz aquela avaliação de subgrupo, comparando o paciente menos grave com o paciente mais grave, parece existir uma tendência ao benefício maior nos pacientes mais graves, né? E quando a gente avalia parâmetros fisiológicos, e aqui ele usou principalmente o índice de ROX, né, a gente tem uma melhora durante a prona, e essa melhora parece ser mantida pelo menos até a primeira hora após o retorno da posição supina, tá? Outra coisa que eles avaliaram foi tentar diferenciar o tempo de prona que esses pacientes ficaram e a falha terapêutica. E eles viram que em pacientes com mais de 8 horas de prona, ou pelo menos 8 horas, a falência terapêutica foi de 17% contra 48% nos pacientes que ficaram menos do que 8 horas. E se a gente vê graficamente, em azul os pacientes que tiveram sucesso no tratamento, e em vermelho os pacientes que tiveram falha. Então percebam que aqui, quando tenho mais de 8 horas de posição prona no dia, em média, desculpa, a mediana, né, eu tenho... É média mesmo. A gente tem mais sucesso de tratamento. Difícil de falar, né? Pode ser porque o paciente mais grave não tolerava mesmo ficar de barriga para baixo. E aí, quando a gente faz a avaliação em relação aos estudos, né, em forma de meta-análise mesmo, a gente vê que quem puxou mais para o lado aqui foi o México. Foi quem ficou mais tempo em prona, foi quem mais randomizou, então a gente... talvez são coisas para discutir aí. Isso aqui no desfecho composto, né? E aí, se a gente divide em relação à intubação, parece que existe, de fato, uma tendência, que existe diferença, né? E aqui uma tendência em relação ao efeito da mortalidade, mas sem significância. Em relação à análise por protocolo, foram excluídos 64 pacientes no grupo controle, ou seja, fizeram prona por mais de 1 hora, e foram excluídos 83 pacientes no grupo intervenção, ou seja, que não fizeram, que ficaram em prona por menos de 1 hora por dia.
No desfecho primário, no grupo prona, 41%, no grupo controle, 45%, cruzando 1, né, com risco relativo de 0,9. Então, fazendo análise para o protocolo, perde a significância estatística. Discussão e conclusões em relação aqui mais o que estava escrito lá no estudo, né? É um estudo positivo, reduziu a necessidade de IoT em 28 dias. Em situação de pandemia, isso é interessante, né? Principalmente em lugares que não tinha ventilador mecânico para todo mundo e tal. Por outro lado, a gente tem que saber que isso não foi cegado, então talvez os médicos falavam tinham uma tolerância maior à intubação, apesar da intubação ter sido terem tido critérios pré-estabelecidos para a intubação. Não houve aumento de mortalidade ou de tempo de ventilação mecânica após a intubação. Houve melhora de parâmetros fisiológicos, e aí ele questiona se isso é porque melhorou o shunt, reduziu o drive, e consequentemente isso pode reduzir a PSIL. O tempo de prona parece estar associado aí aos melhores desfechos, e as limitações, a impossibilidade de cegamento e falhas no protocolo. Aí, principalmente, quando a gente viu a análise de protocolo, a gente viu que um monte de gente foi excluído, né? É isso. Muito bom, Gabriel. Acho que esse estudo tem bastante coisa aí para a gente discutir. Pra vocês acordarem aí, para ninguém estar dormindo mais. Bom, primeiro, qual que é a sua impressão aí? O que você achou do estudo? Duas perguntas. A pergunta é relevante para a nossa prática. E a segunda pergunta, o que você achou aí do resultado para você? Você que leu o estudo com mais calma. Eu acho que a pergunta era muito válida, principalmente naquele momento que o estudo foi... Todo mundo estava cheio de perguntas, né? E eu acho que foi uma coisa que tinha alguma plausibilidade biológica, tinha benefício, como talvez a beira-leito também, essa diferença fisiológica anima, né? Tipo, às vezes você via paciente que estava lá precisando de um suporte X de oxigênio, você conseguia baixar esse suporte, o paciente falava que melhorava da dispneia e tal, talvez... Então, naquele momento, eu acho que a pergunta foi muito interessante, né? O delineamento, acho que foi uma sacada muito legal também, e eu acho que isso é uma coisa que a gente vai tirar da pandemia, né? Esses novas formas de multiplataforma, de esse meta-trial e tal, acho que também foi uma sacada genial deles, até pela necessidade de fazer a evidência surgir rápido. E aí, para mim, uma intervenção muito fácil, né? Uma coisa é você pronar um paciente que está entubado, com droga vasoativa, cheio de catéter, outra coisa é um paciente que está com catéter nasal de alto fluxo e tal. Então, eu acho que é muito... A beira-leito é uma intervenção ok. Eu acho que tem um pouco disso, o fato de não ser cegado. A gente tem que ficar com o pé atrás de que será que eles também não esticaram um pouco a corda nesses pacientes para entubar menos, mas de qualquer forma, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um lugar que tem pouco ventilador, igual o pessoal na Itália que estava dividindo o ponto de oxigênio para 2 ventiladores e etc. Eu acho que numa situação dessa é super válido, né? Então, eu achei que foi um estudo... Você usa? A prona? Na prática? Eu já usei, e aqui no Leandro a gente não usa, né? Mas fora o pessoal às vezes usa sim. Tá bom. Bom, assim, detalhes do desenho do estudo, isso aqui, na verdade, eles falam que é uma coisa nova, mas não tem nada de novo. É só para vender o peixe aí, entendeu? É novo no sentido de que nunca ninguém publicou com esse nome, entendeu? Mas, assim, eles pegaram a metodologia da meta-análise de pacientes individuais,
em vez de fazer um grande estudo, fez cada centro, cada país fez seu estudo, por aspectos regulatórios bem mais rápidos, e analisou como uma meta-análise de pacientes individuais. Pronto. Tá? Então, assim, novidade não tem. É só para acelerar o processo todo. Mas essa questão de ser prospectivo, retrospectivo, porque a meta-análise de paciente, de avaliação do paciente individual, ela é retrospectiva também. A meta-análise de paciente individual, ela é retrospectiva, sim. Mas você pode fazer meta-análises prospectivas individuais ou não. Isso aqui, você pode, por exemplo, você tem uma meta-análise viva, né? É o que o pessoal da OMS fez, né? Uma meta-análise viva e é uma meta-análise prospectiva. Conforme vai saindo mais dados, ela é incluída no resultado e vai mudando automaticamente o seu resultado da sua meta-análise, e isso pode mudar a sua recomendação automaticamente, entendeu? Então, assim, eles só criaram um novo conceito, mas, assim, geralmente inovação é isso, né? Quando a gente pensa como um todo, né? Às vezes você tem tudo ali, mas alguém junta as coisas e faz algo, entre aspas, novo, mas não é que tem algo novo aqui. Ele usou o que a gente já sabia de meta-análise para paciente individual e fez isso, tá? Vantagens e desvantagens. Vantagens certamente é muito mais rápido por aspectos regulatórios, né? Então, quando você faz um trial multicêntrico internacional, tem que passar pela CONEP, da CONEP tem que ter um centro coordenador, por exemplo, aqui no Brasil, né? CONEP, centro coordenador manda para a CONEP os outros centros, aí os outros centros têm que aprovar nos seus centros, e a coisa vai longe. Na pandemia, tudo aprovou na CONEP, né? Isso teve um contra, que teve proxalutamida, teve essas coisas aí, teve muitas coisas a favor, que a gente conseguiu produzir muita evidência mesmo aqui no Brasil muito rápido, porque as aprovações foram mais rápidas, tá? Bom, então é isso. Vamos só entender lá o que faz no MetaTrial. Presta aí, eu volto lá. A gente vai discutir dois aspectos estatísticos, depois a gente volta para a gente tentar olhar mais para o estudo aí. Aqui, né, que você falou. Nós vamos no resultado. Vamos lá. Então, como que você faz? Vamos falar uma meta-análise de paciente individual. Tem duas formas de você fazer essa análise. A meta-análise de paciente individual, você tem os dados dos pacientes, você não analisa o agregado, porque a meta-análise habitual a gente pega o risco relativo, o intervalo de confiança, o N de cada grupo, e com isso eu consigo fazer uma meta-análise, tá? Eu não preciso ter resultado individual nenhum. Na meta-análise de paciente individual, você tem todos os dados individuais. Então, olha que legal. Se você tem vários trabalhos diferentes, você vai ter os dados individuais e tem diferenças entre os estudos, então você pode, eu vou fazer uma análise ajustada para os SAPs. Você vai fazer um modelo de regressão como você poderia fazer para qualquer coisa. Então você consegue ter uma estimativa melhor. E se os autores fizeram uma análise errada ou uma análise mais duvidosa, se você for hábil estatisticamente, você consegue fazer uma análise estatística mais robusta, inclusive, juntando todos os dados. Qual que é o problema? Quando você junta vários dados, é aquelas coisas que a gente já falou, do efeito do centro. Aqui, no caso, o centro é o país. Cada país pode ser que se comporte diferente. Então, numa meta-análise tem dois jeitos de fazer. Uma chama o Mega Trial. O que é o Mega Trial? Você junta todos os dados, aí você tem que harmonizar os bancos de dados todos, fazer com que as variáveis sejam as mesmas. Tá? Ou se a variável não for a mesma, você pode padronizar a variável baseado em desvio padrão, essas coisas. E aí você faz uma análise normal. Você vai rodar um modelo de regressão, como você quiser rodar, um modelo de Cox, uma análise de sobrevida, você faz o que você quiser. Só que você tem que corrigir para esse efeito de cada trial, no caso. Aí cada trial é como se fosse um centro, ou um país, ou seja lá o que for. Aqui, no caso, cada trial era um país, porque foi como eles quiseram fazer. E aí você tem que botar um efeito randômico, aí vem esse nome, modelo misto. É um modelo de regressão que você está corrigindo para o país. Acabou. Tá? Então é só isso. Então, essa abordagem a gente chama de Mega Trial. Na terminologia da meta-análise de paciente individual. Na terminologia deles é o meta-trial. Entendeu? Então por isso que eu estou falando, que um usou aí a terminologia do outro. Tem uma outra forma de fazer, que é você rodar a análise que você quer em cada estudo, que essa chama a análise em 2 estágios. Você faz a análise exatamente como você quer em cada estudo, para harmonizar as análises, e aí você faz uma meta-análise das suas análises, e não dos resultados que os autores apresentaram,
faz uma meta-análise normal das suas análises. Essa chama a meta-análise em 2 etapas. Tá bom? Então, são as 2 abordagens para fazer meta-análise de paciente individual. Certo? Então é isso, é simples. Vocês não precisam saber detalhes matemáticos, é só saber o que foi feito. Quando você faz isso, tu tem que pensar, precisa pensar também de alguma forma de uma redução de efeito e tudo antes, como que é isso, assim? Ou ele pega, por exemplo, tal estudo, ali deu 15, ali foi 10, ali foi 9 de redução. Então, sei lá, ele pega um medião, ele pega um menor, tem que fazer isso. Você vai juntar os efeitos, você vai juntar num grande estudo. Entendeu? Nessa que é a abordagem mega trial, que é o meta trial, é a mesma coisa, você vai fazer uma só análise de tudo junto. Você não vai estimar cada um. Nessa outra abordagem que eu te falei, você estima exatamente o que você quer. Por exemplo, você quer a mortalidade em 30 dias ajustada para a idade, para o SAPS, não sei o quê. Aí você roda a mesma análise em todos os estudos e depois você junta como uma meta-análise habitual. Entendeu? Então, a meta-análise de pacientes individuais tem muitas vantagens. A grande desvantagem é que ninguém dá o seu dado aí à vontade. Então, quais estudos vocês vão ver com meta-análise de paciente individual publicada? Estudos como esse, que os autores dos principais estudos resolveram fazer um consórcio. Entendeu? O outro consórcio que a gente tem é o HERMES, que foram dos estudos de trombectomia. Porque teve um monte de estudo de trombectomia, um na Espanha, Estados Unidos, não sei onde, mas eles desde o começo, aí eles fizeram o contrário. Daí todo mundo publicou, saiu no New England, né? Depois eles juntaram, ganharam Lancet, não fizeram o meta-trial, entendeu? Eles fizeram... O conceito foi o mesmo, mas eles fizeram diferente. Primeiro todo mundo publica, e depois a gente junta e publica de novo, o dado combinado, entendeu? Eles fazem também essa análise infinita dos dados agrupados, né? Eu acho que também essa é uma diferença. O meta-trial vai ter essa grande vantagem, tá? É que eu falei, o meta-trial, na verdade, é só para você passar por essa barreira regulatória de um trial gigante, tá? No fim é isso. E aí é o que ele falou assim, você pode ter algumas diferenças nos critérios de inclusão e exclusão, você tenta dar uma harmonizada, mas não vai ser perfeito, tá? Mas o conceito é o mesmo, uma meta-análise de paciente individual. É o mesmo. A única coisa aqui que eles mesclaram os conceitos para ser tudo ao mesmo tempo, porque era pandemia, faz todo sentido, tá? Mas os conceitos utilizados a gente já tinha, entendeu? Ele só juntou tudo numa coisa só. Bom, tempo até evento, análise de sobrevida, né? Isso aqui a gente vai ter aula semana que vem para entender como que é feito. Termo de fragilidade é a mesma coisa que o efeito randômico nos modelos de regressão habituais, tá? No modelo de Cox, a gente chama de frailty term. Aí ele vai corrigir para aquele efeito do centro, ou do trial, ou seja lá o que for. Tá? O modelo de Cox tem que ter os riscos proporcionais, aí ele tem que avaliar se isso era verdade, ele falou que sim, mas ele não mostrou. Ele mostrou no suplemento? Os resíduos? Tá. Tá. Bom. Muitas vezes eles não mostram, eles falam que fizeram e não mostram, né? Bom, aqui, vocês já viram isso aqui bastante, a gente já falou bastante, então a intubação foi analisada com a morte tendo a morte como um evento competitivo. Vocês acham justo? Sim ou não? Tá certo ou errado? Tá certo, pode ser que o paciente morreu antes de ser intubado, mas é muito pouco provável, né? Mas pode ser. Aqui isso pode ter acontecido, né? Isso para análise do desfecho secundário, né? Que seriam os desfechos separados. Desmame do alto fluxo. E aqui também, de novo, analisou tendo escalonamento para VNI ou falha de tratamento como eventos concorrentes. Se falha de tratamento era morrer ou ser entubado. Então, beleza. Então, na verdade, era escalonar o suporte ou morrer, né? E aqui eles viram duração média da internação hospitalar com regressão linear. O que vocês acham disso aqui? Você pode fazer isso? Tempo de internação é uma variável de distribuição normal ou não normal? Não normal, vocês acham? E ele usou um modelo de regressão linear. Como tinha 1000 pacientes, aquele efeito de tendência central, é isso? Não, qual é o nome? O nome é Teorema do Limite Central.
Tá? Ó, vou dizer para vocês, pode analisar, mas não é o ideal, tá? Vocês têm que entender que se ele usou esse modelo, a chance de encontrar uma diferença é maior, mas ele está comparando médias, que não é bem a melhor forma de se descrever, mas em teoria você pode, tá? Assim, o teste vai ser válido, mas você vai ter que olhar com cautela se essa diferença foi relevante ou não, clinicamente relevante, tá? E, de novo, efeito misto, que é para ajustar para o trial, tá? Então, todos esses horários eu vou falar misto, aqui nesse contexto é isso. Aqui tem uma coisa diferente. Vocês já ouviram falar do modelo log binomial? A gente já falou de logística, vocês já ouviram falar? Regressão logística. Já ouviram falar de regressão de Poisson? Poisson é para a gente estimar taxas. O log binomial é uma logística que você não usa a... Na verdade, não é uma logística porque você não usa o link logito. Você usa um outro link, que é, em vez de você modelar o odds, você modela a proporção mesmo. Tá? Esse modelo pode dar errado às vezes, ele não converge, mas quando converge você consegue estimar o risco relativo dentro de um modelo de regressão, é isso. A regressão logística ela é usada porque é um modelo que sempre converge, ele é muito bom, do ponto de vista estatístico ele é muito eficiente. E aí, em vez de dar o odds ratio, eles estão dando o risco relativo aqui, entendeu? Que em inglês é o risk ratio, tá bom? Mas é isso, então é como se fosse uma logística, só que ele mudou um detalhezinho ali para apresentar risco relativo. Tá? Agora aqui tem uma coisa interessante. Olha isso, o que vocês acham disso aqui? Eu gostei disso aqui, Marcelo, você gostou? Isso aqui é bem Marcelo, isso aqui, ó. Esse gatilho para intubação. Não é? Ó, só intubava se a frequência passasse de 40, fadiga respiratória ou acidose respiratória. É bem extremo, né? Tudo bem que tem a frequência aqui, que às vezes a gente deixava os doentes com frequência mais alta. Secreções abundantes, isso aqui é subjetivo pra caramba, né? Eles botaram. Eles botaram saturação menor que 90, com FO2 acima de 80, maior ou igual, então podia estar com 100%. Mas o 90 a gente não seguiu, né? Instabilidade hemodinâmica e rebaixamento de consciência, que geralmente é por causa disso aqui, acidose respiratória ou pode ser disfunção de múltiplos órgãos, né? Um marcador disso. É interessante que ele avaliou o ROX como uma medida fisiológica, mas não usou o ROX como um gatilho para IOT, né? Por que não usou? Ele tinha que usar? Essa é outra pergunta legal. Por que não usou o ROX? Porque o ROX, na verdade, ele é uma medida prognóstica. Porque o ROX ele não foi validado para isso, né? Lembra? O ROX, quando foi desenhado, ele mostrou que tem uma associação com falha, mas ninguém mostrou que você indicar intubação baseada no ROX seja melhor ou pior. Vamos sempre lembrar disso. Todo teste diagnóstico, eu tenho que avaliar se ele vai melhorar a minha prática, não só se ele tem poder discriminatório. Então, se ele coloca um gatilho, porque a intubação foi desfecho primário, né? E ele coloca um gatilho. Você não acha que teria sido razoável eles tentarem pelo menos esticar por que intubaram um paciente a nível individual? Porque foi um negócio que eu fiquei mega curioso, eu queria procurar esse dado, mas não achei. muito bom, muito bom. Por isso que eu falo assim, eu gostei disso aqui, mas você imagina esse meta-trial. Por mais que os autores sugeriram isso aqui não foi seguido a ferro e fogo, eu tenho certeza. Isso aqui era uma sugestão. E até no paper eles falaram que era sugestão de intubação. Eu acho que é uma sugestão até razoável, porque tem gente que fala que tem que intubar a frequência acima de 30. pH menor que 7,3. Tem gente que é um pouco mais firme. Então aqui eles meio que quiseram botar assim, olha, essas situações é bem recomendado que você intube, assim, né? Então, tipo, bem hipoxêmico e tal. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas seria muito interessante saber os motivos da intubação. Concordo com você. E isso vai ter implicação na nossa interpretação do estudo aí. Isso é uma sugestão, não quer dizer que os doentes chegaram nisso, né? Pode ter sido intubados antes. Mesmo que, assim, o critério de hipoxemia deles foi relativamente conservador, né? Eu não sei como que, assim, a gente precisa até juntar a nossa estatística para ver como é que foi aqui, mas foi relativamente conservador. Depende, mas saiu do ponto de vista aí, né? Não, eu concordo, eu acho que depende do... Eu concordo com você, mas depende do ponto de vista, né? Eu acho que tem...
tem quem intubou por FiO2 acima de 60, tem quem intubou por FiO2 acima de 40. Até eu achei relativamente justo da forma que está, mas realmente eu concordo com o Marcelo, dependendo do ponto de vista, pode ser muito conservador. É possível que sim, é. Possível que sim. Então, isso tudo a gente vai ter que levar em conta. Bom, esse era um ponto importante. Outra questão, a gente vamos falar duas coisas aqui importantes. A avaliação foi pretensão de tratar. Correto ou errado? Correto, por quê? Ainda mais nesse caso, que é uma coisa que não é fácil, assim, por mais que pareça fácil, não é fácil. Porque o paciente nunca quer ficar, e às vezes você fica um pouco, a enfermagem fica meio insegura de ficar deixando ele virado, ninguém tá vendo, sabe? Eu não acho tão fácil. É mais a vida real, porque às vezes não dá mesmo. Mas porque, ó, pensa bem, você randomizou, você não sabe se o paciente vai tolerar pronal ou não. Vocês acham que o certo é fazer uma análise de intenção de tratar? O certo não seria você ver se o paciente tolera ficar e aí você randomizar? Como é que é? O que tolera, talvez está um pouquinho melhor. Talvez. Pode ser que sim. Então, a gente não sabe aí qual que é o efeito. Então, eles fizeram certo e apresentaram as duas análises, tá? Para ver o efeito intenção por tratar e o efeito por protocolo. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque o paciente não tolerou ficar pronado porque ele tem uma espondilose aqui, ele não consegue virar a cabeça, e isso não é um critério de exclusão aqui, claro, né? Tá? Então, acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso. Mas o certo, sim, é ser por intenção de tratar, porque para você preservar a randomização. A partir do momento que você não analisa a intenção de tratar, você perde a randomização. Bom, e aí eles fizeram essa análise do protocolo assim, os pacientes do grupo de intervenção que não durou nenhuma hora e os pacientes do grupo de controle que acabaram pronando porque alguém achou que deveria pronar. Tá? Legal. Vamos lá, vamos ver os... agora a amostra e a análise interina, essa aqui era outra coisa. Bom, gente, a amostra, você já falou, a amostra é um chute, mas não é só um chute, é um chute educado. Você olhou o que você já tem de dado da literatura, você fala assim, o que é justo. Então, nós consumindo a evidência, como pessoas que vão aplicar ou não esse estudo, a gente tem que olhar assim, faz sentido isso aqui, ou os caras estão achando que descobriram a cura do câncer, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui eu achei super justo, né? Eles falam assim, eu preciso ter um N razoável para detectar uma diferença, mas eu não sei o que vai acontecer, então vou fazer as análises interinas. Então, você lendo ali faz bastante sentido a leitura, certo? E aí, o que é interessante aqui de vocês entenderem? Assim, eles erraram aqui a estimativa do grupo controle, né? Eles pensavam que ia entubar ou morrer bem mais, não foi o caso. Foi. Eles usaram as cortes lá a primeira corte da China e a primeira corte italiana. Isso. Então, que eu acho que a galera não tinha medo, sei lá o quê, que era a época que talvez entubava mais precoce. Assim. Sim. Ou eram os pacientes bem mais idosos também, né, no começo, os que ficavam mais graves. Bom. Considerando que são vários países, teria como você calcular separadamente? Vamos supor, sei lá, um tem uma mortalidade muito maior que o outro. Faz sentido. Mas eu acho que há uma complexidade a mais, entendeu? Eu acho que aqui a ideia que eles propuseram nessa ideia do metatrial é você fazer um cálculo só, e aí você vai corrigir para essa heterogeneidade entre os países, botando o termo lá no modelo depois, entendeu? De certa forma. Mas você tem razão. É uma coisa que pode... Aí dependendo do país que incluiu, e aqui incluiu México, não sei se vocês viram, México faltou leito para valer. Tem uma publicação no ICM, mais do que no Brasil. Tá? Então, eu acho, por exemplo, por que no México o pessoal ficou na prona mais tempo? Talvez porque não tinha ventilador mesmo. Entendeu? Não sei, isso aqui é suposição da minha cabeça, não sei que centro que foi, mas no México tem a publicação do ICM, então faz todo sentido a sua pergunta, tá? Bom, e aí, aqui ele falou um monte de coisa, e aí traz esses limites aqui. Isso aqui, na verdade,
para análise interina, você tem vários métodos na estatística frequentista, tá? O Pocock, ele é, assim, o método mais rígido é o Peto, eu já falei para vocês. É aquele assim, cada análise interina, ele só vai parar se o P der menor do que 0,001. Ele é super rígido em todas as análises. E lá no final, ele só penaliza, o P final fica 0,049. Tá? Então, ele penaliza muito para interromper por eficácia, e lá no final ele penaliza pouco o valor de P final. Tá? Esse é o método do Peto. O Poco aqui, o que ele faz? Ele, conforme o N vai aumentando, ele penaliza bastante no começo, ele vai penalizando cada vez menos, mas a sua penalidade final é maior para eficácia. Tá? E o O'Brien Fleming também ele vai indo mais ou menos nesse mesmo caminho, e aí ele usou o limite mais... o que ele justificou aqui, agressivo conservador, dependendo do método utilizado. Tá? Então é basicamente isso. A gente tem uma revisão de análise interina do Lancet, que fala desses métodos. Depois eu mando para vocês. Tá? A gente não gastar muito tempo nisso. Mas assim, a ideia era essa. Era se tivesse uma evidência muito forte de eficácia, interromper, ou se tivesse uma evidência muito forte de futilidade. Né? Se, tipo, até com 200, 400 pacientes não tem diferença nenhuma no seu primário. Aí ia ser interrompido. Trials de cardiologia, e acho que já falei isso para vocês, eles começam a reanalisar, assim, quando põe um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, vai colocando. Em um determinado momento, o estudo ele foi superior, ele ia parar por superioridade, só que eles continuaram porque não sabiam disso. Aí ele voltou para a neutralidade depois, né? Só para a gente ver o perigo do dia a dia. E esse perigo é maior no começo, né? Onde conforme você vai incluindo mais pacientes, a estimativa de efeito vai tendendo a ficar mais estável, né? Veio como, tá ok, tem benefício, vamos parar o recrutamento. Só que eles continuaram analisando depois alguns dados, né? Se não corriu isso no fim das contas quando virar neutro. Poderia ter. Não, teria o risco. Mas olha o que acontece. Quando faz análise interina, você pega o banco de dados e manda para o comitê de segurança. O comitê de segurança tem um estatístico que faz a análise. Isso demora um tempo. Enquanto isso, o estudo está rodando, está recrutando. Aí o comitê de segurança faz a análise e marca a reunião com o comitê diretivo do estudo. Certo? Isso pode demorar alguns dias, às vezes algumas semanas. Nesse meio tempo, eles incluíram mais um monte de paciente, né? E na verdade ainda tem os 28 dias entre completar o segmento dos pacientes, ainda tem isso. Tá? Então poderia ter acontecido sim, poderia ter acontecido. Mas assim, provavelmente quem fez a análise conseguiu ver que estava tendendo a seguir aquele caminho, sabe? A impressão que dava é que estava subindo, estava abrindo a curva, né? Exatamente. Bom, mas a ideia foi essa, deu para ver ali, né, mais ou menos, tá? O que é o Z aqui? O que é o Z? Você tratou osteoporose na sua vida? Tratou? O que é o Z? O score Z e o score T? Um Z é um desvio padrão. É um desvio padrão, tá? Não, eu só estou falando, a Z ela é baseada na distribuição normal. Tá? Quando você fala, isso aqui é um desvio padrão, além do... É o número de desvios padrão que você está da média, entendeu? Isso, exatamente. O teste, o score T é usando uma T em vez da Z. Eu falei para vocês, quando o N é pequeno, você usa o score T e aí com graus de liberdade. Aí funciona, não o score T, né? Você usa a distribuição T, entendeu? Então, vejam, para vocês saberem a osteoporose, vocês têm que saber estatística. Exatamente. Não, isso aqui é baseado no Pocock. É baseado aí, tem o cálculo ali do... Falou que se tivesse a linha que está subindo, tivesse para baixo dela... Não, por exemplo, com 600 pacientes, a sua Z está em 0, você tá, o dado que você tem não está nenhum desvio padrão além do dado esperado. Só que assim, ele estava caindo na
não sei o que vai acontecer e tal. Mas, ó, tava subindo, né, ó, 0,84, mas tinha um N muito pequeno, aí foi 1,56. Deixaram de fazer mais uma. Provavelmente ia vir aqui no meio. O cara que está calculando, ele vê essa curva mais ou menos e fala, não, agora, provavelmente, quando tiver tantos pacientes, eu já vou estar acima dessa linha do limite de superioridade. Isso chama Conditional Power Analysis. Você pode fazer baseado no que você já tem e se recalcular o poder. Mas aqui, na verdade, eles olharam assim, putz, o estudo devia estar indo bem, está recrutando bem. Eles falaram assim, vamos tocar o pau no recrutamento aí e chegar na quarta análise interina. Provavelmente é isso. É isso que eles fizeram. Tá? Foi isso que eles falaram. Foi isso? O estudo estava indo bem? Eles acharam que aqui não ia ter... Provavelmente só com mais 200 eles não iam chegar na diferença estatística e tal, então resolveram tocar o pau e fazer isso. Perfeito. Bater assim, dos 2,28 ali, como é que ele interpretar o trabalho? Ele ia dar mas sim, esquece isso aqui, esquece essa Z aqui, esquece isso aqui. Eu vou mostrar o negócio. É mais fácil você olhar para o valor de P. Que o valor de P, na verdade, é comparar a Z e tal, vai dar na mesma, tá? Senão a gente não vai dar tempo, a gente já está meio... Bom, teve 11% de crossover, isso aqui é importante, né? Então eles expuseram o grupo controle à intervenção. Isso aqui você mostrou, né? Os espanhóis não gostaram muito, né? Da prona. Bom, e está aqui o desfecho primário. Intubação, morte em 28 dias. Então teve uma diferença de 6%, foi extremamente significante, beleza. Intubação, 7% de diferença, e mortalidade, não houve diferença estatisticamente significante. Cadê aqui? Morte não teve diferença. Aí a gente vai para a nossa velha discussão. O que vocês acham desse desfecho? Hã? Eu só perguntei, não era para dar o microfone. Acho que aquilo que a gente sempre discute, que é sempre estranho você misturar morte com outro desfecho, né? Que aí no caso foi intubação e parece, ali até que acho que o Gabriel, de forma sagaz, já colocou logo embaixo ali a intubação e morte, que o grande motivo dessa diferença do desfecho primário foi intubação, né? E nem tanto morte. Comparável, mas não é, até que a gente estava discutindo, tipo, a gente espera que os pacientes que intubam morram mais, tudo bem, mas a mortalidade não teve nenhuma diferença, assim, a princípio, né? Assim, teve. Será que se você fizesse que o N fosse maior, você não conseguiria chegar a essa diferença? E aqui tem uma coisa interessante, estudo assim, a mortalidade teve uma diferença de 3%, mas o estudo não teve poder para detectar a diferença de mortalidade, tá? E 3% sempre é um chute muito bom para uma intervenção que você acha que o efeito é pequeno, mas que talvez exista, tá? Mas quando a gente olha para inferência aqui global, o efeito não foi tão forte, né? Entre os pacientes intubados, a mortalidade foi a mesma. Só que isso aqui já é uma característica pós-randomização. E aí ele conseguiu prevenir um certo número de intubações, e entre os randomizados a mortalidade foi a mesma. O que me chama a atenção aqui é que teve um monte de doente que não foi entubada. Tá? Que morreu e não foi entubada, né? Então teve 117 mortes, 79 invadidos, 132 mortes, 98. E que eu me lembro, tinha que ter exclusão lá de não intubação, alguma coisa assim? Então, mas eram 8 pessoas de cada lado, né? Então, mas tem coisa estranha aqui, entendeu? Isso aqui tem alguma coisa estranha. E aí, bom, enfim, não teve diferença, mas se tivesse aqui, eu ia ficar meio com o pé atrás. Né? Foi bem distribuído? Bom. Quem que a gente optou por intubar? Eu não acho que a nossa realidade, assim, hoje em dia a gente não intuba o paciente que está saturando menos que 90 só. Certo. Ele intubou, assim, né? Eu acho que a gente aqui, tá? Às vezes, se for, dependendo de onde você estiver, né? Acho que depende, olha. É muito variável, mas eu concordo. É interessante saber quais que foram intubados só pelo critério de hipoxemia.
né? Eu não olhei o suplemento, eu não sei quantos. Eu acho que isso seria importante, porque os outros critérios são bem fortes, né? Bom. Moral da história, assim, esse é um desfecho primário composto. Talvez o melhor jeito de analisar isso aqui é o que o pessoal do Action fez. O estudo brasileiro, que eles usaram aquele win ratio. Primeiro analisar a mortalidade. Aí depois ia para análise de intubação. Entendeu? Isso. Você primeiro analisa a mortalidade porque é um desfecho mais robusto. Aí depois você vai para o segundo, porque você faz uma análise mais hierarquizada. Você não analisa, você não agrupa os eventos, entendeu? Tá? Você calcula os dois. Você calcula a questão de mortalidade, o N, poder? É difícil, é mais difícil de calcular. Eu não sei dizer exatamente como que é feito o cálculo, não. Tá? Duração de hospitalização foi igual, duração média. Isso aqui tem um problema, por quê? Quem morreu não continua internado, né? Então, o ideal seria apresentar dias livres de internação, ou dias livres de hospital. Ele falou alguma coisa disso, mas eu não lembro o motivo que ele não. Mas seria o ideal, né? Porque aqui, e ele teria que ter pelo menos apresentado entre os sobreviventes e os não sobreviventes. E aqui ele apresenta a curva de sobrevida. Vamos entender aqui. Hazard ratio. Para você calcular hazard ratio, que modelo que você utiliza? É o modelo de Cox, tá? Então isso aqui era para falência de tratamento. E ele dá um valor de P do log rank. Quem que dá valor de P do log rank? Não é o modelo de Cox, tá? Isso aqui é do teste não paramétrico habitual, tá bom? Então ele estimou o hazard ratio intervalo de confiança com o modelo de Cox. Eu vou mostrar para vocês, semana que vem a gente vai fazer isso aí, uma brincadeirinha. Intubação, vocês lembram que era risco competitivo, né? Aí ele apresentou hazard ratio e um teste Z. Por que não é o log rank? Porque o log rank é a análise não paramétrica não ajustada. O teste Z aqui é aquele modelo de Fine and Gray que ele fala, tá? É da onde veio o valor de P, só isso. Pra vocês entenderem. Mortalidade. Hã? Não, é que aí seria um... Posso falar, posso tentar incluir. Eu preciso só de um banco de dados que tenha isso bem claro, que eu não vejo a cabeça. Mas posso falar assim. E aí o desmame do high flow, a mesma coisa, né? Olha que interessante, até 7 dias não teve diferença, aí depois começou a desmamar aí mais rápido no grupo prona. O que vocês têm que olhar quando vocês olham essas figuras? Que a gente não entubaria. É isso que eu tô falando, entendeu? Pode ser, mas vamos lembrar, se for randomizado, ele pelo menos ele padronizou o critério. Eu acho que a gente tem que ter isso, é a premissa quando você faz um estudo assim. Mas tudo isso que vocês estão falando é que por ser um estudo aberto, pela natureza da intervenção, pode ter viés de performance, certo? Porque o estudo não é cego e pela natureza da informação. Certo? Então, esse estudo aqui, se a gente for ser bem chato, você pode, como ele não apresentou, tal, você pode falar assim, olha, existe talvez um unclear risk of bias de viés de performance no estudo. Tá? É uma forma, se você for ser bem crica com o estudo, né? Que dá para ser aqui nesse caso, né? Acho que dá para ser, né? Tá? Você não vai falar que é high risk, pelo menos eles tentaram padronizar, mas você vai dizer que é unclear, pelo menos, né? Tá? Mas sempre quando vocês forem ver essas curvas de sobrevida, preste atenção nisso aqui, ó. Aqui eles foram perdendo muito N, censurou muito o paciente, tá? Hã? Nossa, o 0 era para ser o número de eventos. Não sei, isso aqui eu acho que foi um typo aí, não era para ter apresentado isso aí não, porque todos são 0. Geralmente você só apresenta o número total de pacientes que foi avaliado naquele dia, entendeu? Você sabe isso aqui, Marcelo? Não entendi o que é esse 0, porque é tudo 000 e no final é igual.
Ah, entendi. Quando foram censurados. Censurado é você perdeu o segmento, ou porque você teve o evento, ou no caso aqui porque teve um evento competitivo, tá? Então eles não estavam, por exemplo, aí de 500 para 180, pessoas 180 estão pronados, mas não é porque você perdeu, porque só eles aqui que estão pronados, é isso? Exatamente. É. 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 A gente, bom, acho que sim. Bom, aí ele apresenta mais os resultados. Isso aqui a gente já tinha dados da literatura. Os dados das séries de casos, né? Mostrando esse mesmo efeito aqui. Né, bem claro. E eu queria falar sobre isso aqui, ó. O que vocês acham dessa análise aqui? Ela é válida? Qual que é o objetivo de você saber isso aqui? Na verdade, o objetivo é deixe teu paciente por pelo menos 8 horas. Pelo menos foi essa a impressão que eles deram. Só que eu não posso falar isso. Porque Posso falar que o paciente que está melhor, ele tolera ficar mais do que 8 horas. É isso. Isso aqui, o pessoal que estuda métodos não invasivos de ventilação, eles fazem uma salada com isso aqui que é impressionante. Desde a época da Aveni, né, Marcelo? Falhou a Aveni e morre mais. Ele morre mais porque ele falhou a Aveni, ou ele falhou a Aveni porque ele era doente mais grave e por isso ele morre mais? Geralmente é o segundo caso, entendeu? É diferente do Tá. O cara que falha, ele era mais grave, ele não respondeu, tal. Aí é uma outra. Pode ser que tenha feito, né, Marcelo? Mas pode ser que seja, mas não tem como você afirmar isso, né? Então, isso aqui é uma característica pós-randomização. Tudo que é pós-randomização não dá para você interpretar de forma causal, a não ser que você modele isso adequadamente. Então, hoje em dia tem métodos para fazer isso. O Miguel Hernan, que estuda a inferência causal e estudo observacional, ele estuda análise por protocolo em ensaio randomizado. Que aí você pode fazer um modelo para dizer assim, por que ajustando para a gravidade, para entender por que aquele paciente ele fez o crossover, o que aconteceu, entendeu? Faz sentido? Faz, porque se a gente for olhar para os estudos de prona, aparentemente, quanto maior a dose de prona, maior vai ser o benefício. Isso resultou no processo ser 16 horas, tal. Então faz sentido você chegar a essa conclusão, mas não dá para afirmar isso categoricamente, né? Não dá para afirmar, tá? Mas aqui, bom, acho que é isso. E aí ele apresenta esse gráfico. O que eu acho interessante desse gráfico? A minoria dos pacientes, 1/3 dos pacientes, conseguia ficar mais do que 8 horas, né? Se eu for olhar aqui, tem que somar tudo, mas aqui mais ou menos uns 25, aqui mais ou menos uns 55, aqui 60, sei lá. Tem uns 200 pacientes aqui que conseguiam ficar pelo menos 8 horas. A maioria ficava menos do que isso, né? Tá? Chama atenção, Bruno, aqui no suplemento, ele coloca que as populações foram bem semelhantes entre os estudos, né? Tá. E o México, então, de gravidade, e o México foi o lugar que mais tempo o povo ficou em prona e foi o lugar que mais mostrou benefício, assim, quando avaliou nos subgrupos dos diferentes países. Talvez, de fato, tenha algum nexo. Acho que tem, é nesse gráfico aqui que ele apresenta isso? Aqui é do mais grave e menos grave, né? Mas aqui a gente consegue ver, né? Ó, no México a estimativa de efeito estava bem para cá e aqui, né? Mas, ó, eu não sei se é bem assim, não. Olha aqui, ó, as estimativas de efeito dos estudos, elas são bem homogêneas aqui. Eu não acho que o México seja tão... Principalmente no subgrupo mais grave, aqui foi bem parecido, né? Que é onde eu esperaria um efeito maior, tá? Aqui o efeito foi mais heterogêneo no subgrupo menos grave, né? Tá? Bom, e aí na análise por protocolo, o que eu queria chamar a atenção? Vejam que o risco relativo era 0,85, né? Vocês lembram? Era 0,85. Aí ela deu uma encolhida no risco relativo. Por quê? Você contaminou os grupos, né? Você teve o cara que não respondeu e não seguiu, e você usou a intervenção no outro grupo.
Eu, pessoalmente, eu acho que essa análise aqui, ela reflete mais a nossa prática do que um ensaio clínico randomizado desde o começo. Porque na prática, às vezes, a gente dá uma tentada, né? Como medida de resgate. Então, eu não desconsidero essa análise aqui, tá? Eu não desconsidero ela completamente. Mas ainda assim, o efeito foi protetor, né? É tudo bem que aí a magnitude do efeito reduziu, o intervalo de confiança aumentou, mas ainda assim o efeito aparentemente foi protetor aqui, pensando, olhando para o desfecho primário. Tá? E aí, o que vocês acham a respeito? Hã? Deixa eu... Só lembrar que a base para o desenho da amostra foi numa monta de eventos muito maior. Né? E quando isso acontece, em geral, a gente corre mais risco de parar um estudo precoce sem poder para dizer que eles são iguais, só que com N Newton, e aqui ele acabou com ele positivo. Não sei exatamente se ele é positivo, mas acho que reforça um pouco a positividade do ponto de vista estatístico também. A sensibilidade dele para a futilidade seria muito menor, então seria muito mais difícil que ele fosse considerado como fútil. A análise de dados cumulativos pré-Proceva era meio total. Porque pensando no fisiológico da gente pronar um paciente que está entubado, né? Talvez o nosso objetivo com isso seja só deixar ele ali naquela fase aguda da lesão pulmonar com uma ventilação mais protetora possível, né? Mais do que qualquer outra coisa, talvez, assim. E no paciente que está estubado, se a gente não acredita, enfim, quem não acreditar em PCIL, talvez, não sei se faz sentido, tipo, pela oxigenação. Então, é justamente isso. Porque aí, por exemplo, não sei, pelo menos quando eu rodei lá no Leandro, no Pedro, desse mês, agora já no R3, que enfim, tem uma noção um pouco melhor das coisas, é que tipo, várias vezes a gente discutiu isso, as indicações de pronal, não, e muito mais por, putz, tá na fase aguda ainda, vamos pronar independente da oxigenação, assim, a gente nem coletava gaso, sei lá, para ver a relação tá isso ou tá aquilo, não, tipo, vamos pronar para proteger esse pulmão, hoje é o segundo dia de tubo, entendeu? Se eu pensar só nesse fisiológico, se eu quiser esquecer a hipoxemia, para mim não sei se faz tanto sentido nesse paciente que está em respiração espontânea, mas eu concordo. Aí, e isso parece que sobe, né? A oxigenação realmente sobe. Na hora que eu prono, na maioria dos pacientes. Tipo, eu participei daquele trabalho que foi feito aqui no HC ano passado, né? Desses pacientes também prono, realmente a maioria subia, assim, por pelo menos aquele curto prazo, o cara oxigenava melhor, depois ele era entubado. Mais pra frente. Ou melhorava, porque ele ia melhorar. Se der para colocar naquele Kaplan-Meier lá da intubação, assim, é um negócio esquisito, porque abre muito rápido, né? A curva. Tipo assim, abre e praticamente já está aberta a curva de intubação. Então, assim, o que será que aconteceu nesse dia que já conseguiu abrir as curvas, entendeu? Por que será que os pacientes foram... Um grupo teve que ser entubado, o outro não. Por isso que você acha? por isso que me bate na cabeça que envolveu essa questão de oxigenação. Pronto. Eu acho que é o mais provável mesmo. É que o que eu vou dizer para vocês? A gente está aqui, a gente tem uma prática nossa, mas em muitos lugares a prática é entubar baseada em oxigenação. Entendeu? Pensando em política pública, etc., talvez faça sentido você utilizar essa intervenção. Eu acho que depende muito da sua prática, pensar o que vai fazer. Então, por isso que assim, a gente tem que olhar o que foi feito aqui e ver se vai dar para aplicar para a nossa prática. Agora, assim, pensando em lesão pulmonar, tá? Assim, quando você prona mesmo acordado, você vai ter os mesmos benefícios teóricos da prona não acordada, né? Você vai homogeneizar mais o infiltrado, se for um infiltrado gravitacional dependente, em teoria você vai ter esses mesmos benefícios, e isso traduz numa melhora de oxigenação, isso a gente consegue ver clinicamente, né?
E aí talvez seja bem no time mais precoce, onde talvez esse efeito seja maior mesmo. Então você pode pensar para o outro lado também, entendeu? Agora, talvez o paciente não seja grave o suficiente para se beneficiar dessa intervenção. Do ponto de vista prognóstico, também não sei. Tá? Outra coisa é o conforto também, né? Se às vezes isso melhora a dispneia do paciente, é um paciente que eventualmente você vai olhar para ele e vai, sei lá, se comover com desconforto. Mas cai a frequência respiratória, isso tudo a gente sabe que acontece, né? Então, o paciente talvez ele realmente se sinta melhor. A gente assume a prona como algo que reduz mortalidade, mas assim, mais uma vez, gente, não é um achado que acho que precisa tomar um certo cuidado com ele. E que ele melhora a oxigenação, melhora. O Proceva teve uma monta de efeito que é muito grande, só lembrar que o mesmo Claude Guérin, no estudo de 6 anos antes, com pouco menos, assim, não tinha nem sinal de aumento da sobrevida. O primeiro estudo dele é publicado do JAMA, foi o terceiro estudo randomizado publicado. Né? E aí veio o Proceva com essa monta monstruosa aí. Então, assim, acho que ninguém mais vai estudar isso. Acho que a gente tem que assumir mesmo, fazer sempre que for possível. Mas se alguém vier mostrar, olha, a prona não mudou a mortalidade na minha casuística, multinecêntrica, multinacional, não sei o que, não achem estranho. Só isso que precisa tomar um certo cuidado. Concordo. E a mortalidade, você sabe a mortalidade do grupo de intervenção do Proceva? Vocês lembram? 16%. Isso aí, eu quero ver quem que mostra que prona todo mundo é mortalidade de 16%. Acho que é bem fora da realidade, né? Aí o grupo controle era 32%. Até o grupo controle a mortalidade não era tão alta quanto esperado, porque ARDS, a mortalidade média de ARDS moderada grave é 40%, né? Quando a gente pega dados aí norte-americanos. Então, eu concordo com o Marcelo, mas é difícil a gente hoje ir contra isso aí. Foi um estudo de um sinal importante, mas talvez esteja bem superestimado mesmo. Bom, então, moral da história aqui, o que vocês acham? Eu vou... Pessoal que é de fora aí, vocês usaram muita prona durante a pandemia? Prona acordada? A gente usou. Eu sou do HC lá de Belém, do Gaspar Viana, no caso, que é da UEPA, lá da Universidade Estadual do Pará. A gente usou, mas por falta de recurso no início. Logo depois a gente conseguiu já organizar, conseguir ventiladores. Logo no início a gente entubava também com uma saturação abaixo de 90, a gente já estava entubando, e logo depois a gente viu que talvez não trouxesse tanto benefício assim para o paciente, né? Pelos riscos do paciente estar em ventilação mecânica, muita infecção relacionada à ventilação mecânica. Mas a gente pronou bastante mais no início por causa da falta de ventilador mesmo. Praticamente igual. Mas a experiência que eu tive maior foi na UTI, então os pacientes já estavam entubados mesmo. Bom, então eu acho que assim, isso aqui é muito contexto dependente, né? Quanto você vai aplicar ou não, se você tem falta de recurso ou não, né? Agora, assim, o que dá para a gente afirmar? Aparentemente, com esse estudo, reduz a probabilidade de ser entubado, não sei por que motivo, né? Reduz essa probabilidade, mas não muda a mortalidade. Isso eu não posso afirmar, né? Então, se você fizer ou se você não fizer, você está certo aqui. Eu acho que é a minha opinião, bem para final, né? E a gente vai ter que sintetizar, juntar outros estudos para chegar a uma conclusão a mais. Deixa eu mostrar o estudo da Paulinha ali. Mostrar para vocês. Não, esse estudo aqui é do pessoal do pronto-socorro aí. Deixa eu... Mas se eu internasse no Covid,
Não, se você, assim, se vocês quiserem falar para o paciente, ó, prona aí, vê, pode ser que te ajude, deixa o paciente, eu acho que aqui é um ótimo momento para você oferecer isso para o paciente e deixar a cargo dele decidir o que é melhor para ele. Porque se ele se sentir melhor, né, eu acho que tá ótimo. Ó, cadê aqui? Aqui, ó, Paula Mesquita, aqui, ó. Esse estudo aqui podia ter saído bem melhor, né? Porque como ninguém aqui tinha sobrenome italiano, americano e tal. Wyman, nossa, meio bizarro, hein? Tem que vender alguma coisa, hein? Deixa eu, só para ir para... Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, senão... Não, mas o pessoal vai ver de casa, né? Então, esse estudo aqui utilizou o método de diferença causal em estudos epidemiológicos, né? Lidou com confusão, lidou com immortal time bias, porque incluiu os pacientes só nas primeiras 48 horas, tá? O grupo controle eram só pacientes que preenchiam o critério de hipoxemia nas primeiras 48 horas, para ser comparável com o grupo que começou a fazer a prona acordada. Tá? Os grupos eram diferentes, claro. Tá? Então, os pacientes foram pronados, eles eram mais jovens e eles tinham uma relação SCF mais baixa, tá? E tinha um envolvimento pulmonar um pouco mais grave do que o outro grupo, tá? Essa aqui é a curva de sobrevida sem ajustar para nada, até os pronados morreram mais do que os supinados, mas quando foi feita a análise ajustando para a idade, obesidade, essas coisas, e para o score 4C, que é um score de prognóstico inicial, olha quanto que deu o hazard ratio aqui. Isso para intubação, tá? E quando eu faço um estudo observacional, eu estou estimando que efeito? Efeito intenção de tratar ou efeito por protocolo? Você não tem como estimar efeito intenção de tratar em estudo observacional, por mais que você faça ajustes necessários. Então, bateu direitinho, né? Deu o mesmo valor lá. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar que se você fizer estudo observacional e analisar direitinho, você consegue aproximar as estimativas de efeito, né? Tá? Esse aqui foi um dos primeiros trabalhos que saiu com grupo controle. O pessoal coletou dado aí pra caramba, foi atrás e tal. E foi um dos primeiros estudos que teve com grupo controle. Tá? Muito bom. Algo mais aí, pessoal? Hã? Ah, mas ali teve paciente que o pessoal não esperou e entubou, eu lembro, foi bem vida real, na minha opinião. Teve paciente, eu lembro que o pessoal comentou assim, puta, a gente pronou e tinha respondido, mas daí alguém olhou, não, tá muito ruim, vamos entubar logo aí. Não, mas isso é vida real. E isso aconteceu no trial também, entendeu, Paulo? Eu tenho certeza que aconteceu no trial. O cara que estava lá no estudo, lá empolgado, puta, ficou melhor, então. Aí chegou o cara, pelo amor de Deus, vai piorar a noite aqui, vou entubar logo para me garantir. É isso aí, é vida real. Do estudo OLA. Não sei se você chegou a pegar uma parte dele, Paulo. O OLA foi o pré-arte, né? Foi um estudo multicêntrico, multinacional, recrutamento versus ventilação protetora. Olha, recrutamento com ventilação protetora versus ventilação protetora só. Assim, quem tocou foi o pessoal da PNU. E assim, no sexto andar acho que entrou um paciente só, mas entraram alguns que ficaram lá no quarto andar com o Taniguchi. E interessante que assim, de madrugada eles iam ver o Dante. Que era para ficar recrutado, etc. E do grupo controle ninguém ia vir ver, não. Só para lembrar, a mortalidade foi exatamente igual aos dois grupos. Assim.
Mas isso acontece, é bem... E aí eu acho que é uma grande crítica de todos os nossos estudos que são, assim, que não são cegados pela natureza da intervenção. Você pode padronizar, você pode fazer o que você quiser, só que aí você tem que mostrar tudo o que aconteceu. Aqui nesse estudo eles não mostraram tudo o que aconteceu. Eles tinham que ter mostrado isso que o Douglas falou, assim, por que os pacientes foram entubados, entendeu? Eu acho que isso era uma informação super importante para eu entender, já que o desfecho primário era intubação, eu tinha que saber por que ele foi entubado, né? Eu acho que isso faz todo sentido mesmo. Qual foi o... E minha impressão é que a causa principal de ser entubado ou não foi, sim, hipoxemia, né? E aí, qual é o problema? A intubação, ela é um desfecho, mas ela pode ser um mediador também, né? Do efeito. Então, por quê? É só você pensar, quando você faz uma intervenção que evita a intubação, evitando a intubação, você supõe que o paciente vai estar menos sujeito a risco de infecção hospitalar. Eu acho que só por aí já seria uma coisa. Ou você pode falar assim, o fato de eu não intubar, eu não assegurei uma ventilação protetora. Eu acho que tem 2 caminhos aí para essa via causal seguir, certo? Para chegar lá na mortalidade. Então é muito complicado você analisar isso, né? Como analisar junto, porque pode ser um mediador do desfecho mortalidade, né? De certa forma. Você foi entubado, você passa a ter interações cardiopulmonares inadequadas, iniciar drogas ativas, piorar a função renal. Isso é super frequente a gente vê, né? O doente vai vindo ali, está se segurando, a hora que intuba, entra a droga ativa e piora a função renal, né? E isso só pensando em interação cardiopulmonar. Além disso, tem os riscos de ficar coralizado, sedado, delírio, fraqueza muscular, barulho. Então é muito difícil entender o que acontece dali em diante. A pandemia trouxe assim, para mim sobre intubação nesses quadros de ARDS, né? É que assim, a sensação que eu tenho a hora que a gente intuba um paciente, assim, até hoje é tipo, putz, perdemos a briga, assim. Que eu acho que depois, a maioria acaba evoluindo muito mal. Tanto que eu lembro de nomes, inclusive até hoje, que me marcaram de pacientes do trabalho, que depois acabaram falecendo, tipo, por mim não tinha que ter entubado, e, tipo, na minha cabeça até hoje, tipo, nada tira na minha cabeça que foi o tubo que matou o cara, entendeu? Mas é difícil. A gente nunca vai saber isso, né? Porque o Covid é uma doença lenta, ela piora independente do que você faz. Pode ser que o que você faça atrapalhe, né? Isso, a intubação pode ser uma dessas coisas. Pode ser que não intubar atrapalhe também, não sei. Entendeu? Então... Não foram tão mal, mas assim, a mortalidade bateu na casa dos 40 e pouquinhos % ali nos intubados. Né? Mas assim, você imagina assim, quem vocês viu algum doente em ECMO que não teve indicação de transplante aqui? Vocês lembram disso? Quase todos que a gente põe ECMO estão pelo menos avaliados pelo transplante. Eu acho que a diferença nossa, pelo menos aqui com outros centros, é que a gente intuba só quando é absolutamente necessário, né? E isso pode ser... Isso pode ser bom. Isso pode ser bom para um lado, pode ser ruim para o outro, né? Então, acho que esse que é o... Mas a mortalidade dos seus pacientes de ventilação mecânica vai acabar sendo mais alta por isso. Se você está num lugar que intuba pacientes mais liberalmente, você vai intubar, curariza ali um dia, aí é o doente que ia melhorar sozinho sem o tubo, né? Ia melhorar... Você ia dar o corticoide, ia segurar ali o processo inflamatório e ia melhorar, né? Então, é muito difícil de a gente saber, né? Então, eu tenho a impressão que é uma curva em U, assim, o benefício de intubar precoce é nenhum, você traz malefício. Aí tem o pessoal ali que é a hora certa, que a gente não sabe direito, e tem o pessoal que se demora muito, talvez tenha um malefício também, então... Que o difícil é você achar o meio termo. Eu acho que, assim, na prática, você não... No mínimo, você não deve deixar o paciente em risco de ter uma PCR durante a intubação. Eu acho que isso é o mínimo. Você tentar intubar antes disso acontecer. Você está no hospital que se a pessoa sair da VNI, ninguém vai
perceber e vai... Eu pessoalmente, eu sei que o Marcelo é um pouco mais conservador, mas eu penso assim, por exemplo, o paciente está dependente de pressão positiva lá. Ele fica na venia e fica bem. O FiO2 cai e tal, só que ele está tendo que ficar o dia inteiro. Aí eu prefiro entubar, eu pessoalmente, entendeu? Mas isso aí eu acho que vai depender muito da prática de cada local, de onde você escolhe trabalhar. E geralmente a gente tem que se adaptar à prática do centro onde você está trabalhando, né? Pra ter um jeitão aí. Só que lava as mãos antes. Depois que... Se você não vai pronar o dente, vai precisar entubar, entuba o seu dente. Só que lava as mãos antes de aspirar, lava as mãos antes de mexer no catéter, limpa o catéter e cuida do curativo. O resto... Tá. Bom. Bom, beleza. Passamos muito do ponto hoje. Parabéns aí pela apresentação. Valeu, pessoal.